Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Nós queremos meditar no texto do Evangelho, de onde nós destacamos os versículos 46 até o versículo 48. Diz ali: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Na última mensagem, no último culto, nós propusemos à congregação que, passado esse intervalo de afastamento da igreja, que nós retornássemos imbuídos do propósito de agora anunciarmos o Evangelho de Cristo, ou melhor, de assumirmos a nossa missão como igreja, o nosso papel como tal. E a mensagem de hoje nós queremos dar continuidade a isso e perguntar: será que nós temos condições de sermos estes missionários, estas testemunhas de Cristo? Será que nós temos condições de levarmos esta mensagem do Cristo ressuscitado às outras pessoas? Poderíamos talvez dar oportunidade a cada um se explicar e dizer: eu não posso por isso, por aquilo. Provavelmente essa seria a nossa argumentação diante disso. Mas o texto do Evangelho vai nos mostrar quem são essas pessoas a quem Jesus disse que deveriam tomar sobre si esta missão. Seus discípulos demonstraram claramente que eram pessoas tímidas. Passada a ressurreição de Jesus, eles se reuniam, mas com as portas trancadas. E com portas trancadas não se consegue ser testemunha de Cristo para o mundo. Esses discípulos mostraram que as suas mentes estavam confusas. Eles haviam tido três anos de ensinamentos do próprio Salvador Jesus. Jesus já havia preparado eles de que ele padeceria e morreria. E quando isto acontece, as coisas não se clareiam diante dos seus olhos. Mas aí então, de uma vez por todas, fica tudo embaralhado e eles estão confusos. Tanto é que quando Jesus aparece a eles e diz a eles: paz seja convosco, eles pensam que se tratava de um fantasma. Eles não conseguem atinar rapidamente isto que já haviam recebido relatos dos outros, que o Cristo ressuscitado havia já aparecido a várias pessoas. Logo, são estas as pessoas a quem Jesus se dirige e diz: vocês serão testemunhas destas coisas. Mais adiante nós vamos olhar ainda o que significa ser testemunha de Cristo. Para ser testemunha de Cristo, tem algumas coisas que são assim imprescindíveis: que se deixe de lado a timidez e se tenha ousadia, coragem, para se falar a respeito do Cristo ressuscitado, para nós demonstrarmos isto às outras pessoas, de tal forma que elas possam identificar nesta mensagem algo importante também para a sua vida. Aquele período
entre a ressurreição de Jesus e o dia de Pentecostes, um período de 50 dias, foi um período interessante. Durante todo esse período, os discípulos ficaram com esse tipo de comportamento, de timidez, de falta de coragem, não tinham ousadia nenhuma para dar testemunha destas coisas. Quando eu olho para a minha igreja, assim, para a nossa igreja, talvez para a nossa congregação, tenho a impressão de que nós estamos vivendo um tempo parecido com o que os discípulos viveram durante aqueles 50 dias. Um tempo de falta de coragem, de timidez, de falta de clareza a respeito do que a palavra de Deus exatamente nos diz e o que ela pode proporcionar na nossa vida. E qual é a missão da Igreja de Cristo, que é de ir e levar o Evangelho. Somos discípulos de portas trancadas, com o rosto fechado, confuso. Não sabemos como nos portar como discípulos de Cristo. Nós vamos olhar a realidade dos discípulos. Eles tinham razões para a sua timidez. O fato de eles estarem com as portas trancadas da sua sala de reuniões tinha uma razão. Se o mestre deles foi preso, falsamente acusado e morto, o que não seria deles? O que não aconteceria com eles se eles saíssem por aí falando a respeito desta ressurreição? Eles viram o seu mestre, o seu líder, como um mártir. Eles não tinham clareza qual era o rumo dos acontecimentos. Se eles tivessem que sair realmente, cumprir com aquilo que foram incumbidos por Cristo, eles não sabiam por onde começar, o que fazer, como fazer, estavam totalmente confusos. Eles tinham dúvidas também sobre a incumbência que pesava sobre eles. Será que esses discípulos tinham condições ou competência para assumirem aquilo que se esperava deles? Será que do trabalho desses simples homens poderia resultar uma evangelização do mundo inteiro? Se nós consultássemos alguém entendido em recursos humanos, ele diria: não, pare com isso, que esses aí não servem para nada, eles não têm condições, o empreendimento que está diante de vocês é grande demais, e estes aí, com estas qualificações, com este comportamento, não tem como poderem assumir esta missão. Talvez é o que alguém entendido em recursos humanos também fosse dizer a nosso respeito. Mas, quando Deus chama pessoas, Ele não chama super-homens. Super-homens, na verdade, são fruto da imaginação e da fantasia do ser humano. Quando Deus chama pessoas, Ele chama pessoas fracas, pessoas falhas, pessoas sem toda esta qualificação. E por quê? Porque Ele chama estas pessoas com o propósito de Ele qualificá-las, de Ele equipá-las, para que elas possam realizar esta sua grandiosa missão de levar o Evangelho até os confins da terra. Se nós somos tímidos, se nós nos sentimos incompetentes, desqualificados, isso não é razão para nós dizermos: não, eu não sirvo. Mas
é motivo para nós nos sentirmos alegres e dispostos a nós nos oferecermos a Deus, para que Ele opere em nós, nos equipe, nos qualifique, nos dê condições para nós sermos testemunhas dEle. Deus já vem agindo em cada um de nós há muito tempo. Aquele dia em que nós fomos batizados, ali foi o primeiro momento em que Deus, com o seu Santo Espírito, operou em nossos corações e realizou a coisa mais importante: operou a fé em nós. Com a sua palavra, Ele continuou e continua trabalhando em nossos corações, nos nutrindo, nos equipando, nos qualificando para a sua missão. Para isso, nós não precisamos ser eloquentes, não precisamos ser inteligentes, não precisamos ter anos de estudos numa universidade, enfim, o que nós precisamos é reconhecer a nossa real condição de pecadores. Com base na palavra de Deus, entendermos o que realmente Deus ofereceu a nós e Ele proporcionou em nossa vida. Ou seja, Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, nos iluminou com o seu evangelho, nos perdoou todos os nossos pecados, nos aceitou do jeito como nós somos e nos prometeu que, se nós permanecermos fiéis a Ele até o fim, nos dará a vida eterna. Isto é algo que deveria encher o coração de cada um de nós. Nós podemos agora olhar para a Escritura Sagrada, vermos o relato do sacrifício e a morte do nosso Salvador Jesus Cristo e nos darmos conta que isto foi por nossa causa, foi por amor a nós, porque Deus se interessou por nós, e não só nós, pelo mundo inteiro, e quer oferecer essa salvação ao mundo inteiro. Isto acaba fazendo diferença em nossa vida. Isso deve encher o nosso coração de alegria, de entusiasmo, de motivação. Isso ainda talvez não signifique que nós dali por diante tenhamos um discurso pronto e preparado para pregar ao mundo inteiro, e que esse nosso discurso possa ser o suficiente para convencer pessoas. Mas isso nos dá condições de nós vivermos uma vida cristã alegre e feliz, de nós podermos seguir adiante neste mundo na certeza de que este Deus que nos deu o seu Filho Jesus Cristo, certamente que com Ele nos dará tudo mais que nos será necessário, e por fim nos dará a vida eterna. Isto realmente modifica a nossa forma de viver. E esta mudança na nossa vida, que nos torna assim capazes de até falar para os outros qual é a razão da nossa esperança, que é na verdade o nosso trabalho de testemunhos. Algumas pessoas vão conseguir verbalizar isso melhor, outros não. Mas todos nós, neste nosso viver cristão, convivem com outras pessoas. E essas pessoas olham para nós, observam, se questionam qual é a razão da nossa esperança. E aí, elas têm o suficiente para que o Espírito Santo também trabalhe no coração delas e opere esta mudança em sua vida. Quando Jesus diz: vocês serão testemunhas destas coisas, observemos a palavra que ele usa. A palavra na língua grega é martires. Esta palavra martires, mais tarde vem se tornar no português a palavra mártir. Por que mártir? Estas testemunhas
são as pessoas que depois acabaram sendo mortas por causa de sua fé. Mas como é que os caras foram capazes disso? Não, eles viveram a vida cristã. Naquele período, de uns 200 anos ou mais, aquilo gerou a opressão dos pagãos contra os seguidores de Jesus. O Império Romano, que era pagão, se opôs a isso e procuraram de todas as formas exterminar com os cristãos. Mas quanto mais essas perseguições cresciam, tanto mais o Evangelho se difundia. Quando eles matavam alguém por causa de sua fé, isso se tornava um tremendo testemunho. As pessoas se questionavam, mas como é que o cara é capaz de enfrentar a morte por causa da sua convicção? E neste questionamento levava milhares e milhares de pessoas a aderirem à fé cristã, tanto que em 300 anos o próprio Império pagão romano se torna cristão. Nós citamos isso no último culto. Por quê? Porque estas pessoas assumiram o testemunhar de Cristo, o viver a vida cristã, o ser fiel ao Salvador Jesus Cristo até diante da morte. E isso fez a igreja crescer. Tenhamos a certeza de que na medida em que nós vivemos a nossa vida cristã, que nós em nossa fé nos alegramos com Cristo, nosso Salvador, o Evangelho é difundido. As pessoas enxergam isso nas nossas feições, elas observam isso na nossa maneira de nós nos relacionarmos uns com os outros, elas se interessam por isso, e elas conseguem ver que isto é bem diferente do que aqueles que não conhecem a Cristo, ou que não têm esperança para a eternidade. Logo, o que nós precisamos não é ficar de braços cruzados, indiferentes diante daquilo que Deus nos oferece. Para nós estarmos na fé, crescermos na fé, nós precisamos permitir que Deus, com os seus meios, trabalhe em nós a sua palavra e os sacramentos. Estes são os meios pelos quais Deus, o Espírito Santo, poderosamente agiu no dia de Pentecostes e modificou o comportamento daqueles apóstolos. E são os meios que o Espírito Santo continuamente, através da história de todo o cristianismo, continuou a agir, transformando vida, equipando essas pessoas para que elas pudessem se tornar mártires, testemunhas do amor de Deus no meio em que vivem. Que Deus, o Espírito Santo, opere poderosamente no coração de cada um de nós, nos dê a alegria da salvação e nos qualifique, do jeito como nós somos, para esta nobre missão de testemunhar do amor de Deus ao mundo, para que o mundo conheça a Cristo e seja salvo por Ele. Amém.